Eu fingi minha própria morte por 2 anos inteiros e o que descobri sobre as pessoas que eu amava me destruiu completamente. Antes de começar, se inscreva no canal porque você não vai acreditar onde essa história vai parar e eu prometo que cada segundo vale a pena. Fingi minha morte por 2 anos para descobrir quem me amava de verdade. Meu nome é Daniel, tenho 37 anos agora, mas essa história começa quando eu tinha 35. Eu sempre fui aquele cara que todo mundo conhecia, sabe? O amigo que estava sempre disponível, o filho que ligava todos os dias, o irmão que emprestava dinheiro sem fazer perguntas, o namorado que cancelava seus planos para estar presente. Eu construí minha vida inteira sendo essa pessoa. Eu trabalhava como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, ganhava bem, tinha um apartamento legal no centro da cidade, um carro novo, e do lado de fora parecia que eu tinha tudo resolvido. Mas por dentro eu me sentia completamente vazio e usado. Tudo começou em uma quinta-feira comum. Eu estava no escritório terminando um relatório quando recebi 5 mensagens quase simultâneas. Minha mãe querendo que eu buscasse umas coisas no mercado para ela. Meu irmão mais novo pedindo R$ 2.000 emprestados pela terceira vez naquele mês. Minha namorada Amanda dizendo que precisava conversar urgentemente sobre a gente. Meu melhor amigo Lucas querendo que eu ajudasse a se mudar no fim de semana. E meu primo pedindo para eu ser avalista dele em um financiamento de carro. 5 pessoas, 5 pedidos, 0 perguntas sobre como eu estava. Eu olhei para aquela tela do celular e algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma clareza assustadora. Eu percebi que ninguém, absolutamente ninguém, me procurava só para saber de mim. Toda interação tinha um motivo, uma necessidade, um favor. Eu era útil, não amado. Eu era conveniente, não importante. E essa percepção foi tão intensa que eu literalmente não consegui respirar direito por alguns segundos. Naquela noite eu não dormi. Fiquei rolando na cama pensando em todas as vezes que eu deixei minha vida de lado pelos outros. As festas que não fui porque minha mãe precisava de companhia. Os empregos melhores que recusei porque meu irmão dependia financeiramente de mim. Os hobbies que abandonei porque Amanda achava bobagem. Os finais de semana perdidos ajudando Lucas com problemas que ele mesmo criava. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia um padrão devastador em eu nunca era prioridade de ninguém, mas todos eram minha prioridade. Foi aí que a ideia mais insana da minha vida começou a tomar forma. E se eu simplesmente desaparecesse? Não de verdade, mas para eles. E se eu pudesse ver como as pessoas reagiriam à minha ausência permanente? Será que sentiriam minha falta pela pessoa que eu era ou só pelos favores que eu fazia? Eu sei que parece loucura, e realmente era, mas naquele momento fazia todo sentido para mim. Eu precisava saber a verdade. Eu precisava saber se alguém realmente se importava comigo ou se eu era só uma ferramenta útil na vida das pessoas. Passei as próximas 3 semanas planejando cada detalhe. Primeiro, eu precisava de um álibi sólido, uma razão para desaparecer que fosse convincente. Comecei a comentar com as pessoas sobre uma viagem que eu faria para fazer trilhas nas montanhas, algo que eu sempre quis fazer. Postei algumas fotos de equipamentos de camping no Instagram, falei animado sobre explorar lugares remotos. Ninguém realmente prestou atenção, mas pelo menos estava plantando a semente. Depois eu precisava de dinheiro. Comecei a sacar quantias pequenas do banco ao longo de 2 semanas, sempre em caixas eletrônicos diferentes. Juntei quase R$ 20.000 em espécie. Comprei um celular usado com um chip pré-pago que ninguém conhecia. Aluguei um pequeno apartamento em outra cidade, a 200 quilômetros de distância, usando um nome falso e pagando 6 meses adiantado em dinheiro. O senhorio nem piscou, ele só queria o dinheiro. A parte mais difícil foi decidir como morrer. Tinha que ser algo sem corpo, porque obviamente eu não podia produzir um corpo. Pensei em um acidente de carro, mas isso exigiria um carro destruído e era muito complicado. Então me lembrei das trilhas que eu tinha mencionado. Perfeito. Eu iria para as montanhas, deixaria meu carro no estacionamento da trilha, deixaria minha carteira e celular na mochila encontrada perto de um penhasco perigoso, e simplesmente sumiria. Pessoas desaparecem em trilhas o tempo todo. Alguns nunca são encontrados. Na manhã de sábado, dia 12 de agosto, eu coloquei meu plano em ação. Dirigi até o Parque Nacional, fiz check-in na entrada como qualquer outro visitante. Caminhei por 3 horas até chegar a uma área conhecida por ser perigosa, com penhascos íngremes e muitas placas de aviso. Deixei minha mochila estrategicamente posicionada perto da borda,
com algumas coisas espalhadas como se tivesse havido uma luta ou um acidente. Minha carteira estava lá, meu celular com a tela quebrada, meu boné. Coloquei até algumas marcas de arrasto na terra. Então peguei a mochila que eu tinha escondido antes com roupas limpas e dinheiro, desci por um caminho alternativo que poucos conheciam, e caminhei 8 quilômetros até uma estrada secundária onde eu tinha deixado uma bicicleta escondida dias antes. Pedalei até uma cidade pequena, peguei um ônibus para outra cidade, e de lá outro ônibus para meu destino final. Levou 14 horas, mas quando finalmente cheguei no apartamento alugado, eu estava livre. Eu estava morto. Demorou 2 dias para alguém notar minha ausência. 2 dias inteiros. Minha mãe ligou na segunda-feira à noite porque precisava que eu pagasse uma conta para ela. Quando não atendi, ela ligou para Amanda. Amanda disse que não falava comigo desde quinta-feira e achou estranho. Elas ligaram para Lucas, que disse que eu tinha mencionado a trilha. Foi só na terça-feira de manhã que minha mãe ligou para a polícia. Eu acompanhava tudo pelo noticiário local no meu celular secreto. Na quarta-feira eles encontraram meu carro. Na quinta-feira encontraram minha mochila. Na sexta-feira iniciaram operações de busca com helicópteros e equipes de resgate. No sábado o delegado deu uma entrevista dizendo que, dado o tempo decorrido, o terreno perigoso e as condições climáticas da semana anterior, eles estavam considerando como uma fatalidade provável. A parte mais surreal foi ver meu próprio obituário online. Minha mãe tinha criado uma página de memorial no Facebook. Tinha fotos minhas desde criança, mensagens de pessoas dizendo como eu era incrível, como eu sempre ajudava todo mundo, como eu seria eternamente lembrado. 643 pessoas comentaram. 643. Eu não sabia nem que conhecia tanta gente. Mas aqui está a parte que começou a me destruir. Eu li cada comentário, cada mensagem, cada post. E sabe o que eu percebi? 90% das mensagens falavam sobre o que eu fiz por elas, não sobre quem eu era. Meu primo escreveu sobre como eu ajudei ele a conseguir seu primeiro emprego. Uma ex-colega de trabalho sobre como eu cobri o turno dela durante meses quando ela estava com problemas familiares. Vizinhos sobre como eu sempre ajudava a carregar compras. Pessoas da academia sobre como eu sempre emprestava equipamentos. Eu fiz, eu ajudei, eu estava lá. Mas ninguém, absolutamente ninguém, falou sobre minhas piadas, meus sonhos, minhas manias, minhas histórias, minha essência. Eu percebi que eu tinha passado tanto tempo sendo útil que tinha esquecido de ser interessante. Ou talvez as pessoas nunca se importaram em me conhecer de verdade porque o Daniel útil era suficiente para elas. Amanda postou uma foto nossa com a legenda: "Em meu amor eterno, você fez minha vida melhor e sempre estará no meu coração." 48.000 curtidas. Ela nunca tinha postado uma foto minha antes. Em 3 anos de relacionamento, nenhuma foto. Eu sempre achei que ela queria privacidade. Mas ali estava ela, colecionando atenção e simpatia em cima da minha morte. Eu senti uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Meu irmão criou uma vaquinha online para ajudar com os custos do funeral. 17.000 reais foram arrecadados. Ele postou atualizações diárias agradecendo a generosidade das pessoas, dizendo como era difícil perder o irmão mais velho, como ele não sabia viver sem mim. Esse mesmo irmão que me devia mais de 40.000 reais e nunca pagou um centavo de volta. Esse mesmo irmão que não me ligou no meu último aniversário. Lucas fez uma tatuagem com a data da minha suposta morte e postou um vídeo chorando dizendo que eu era seu irmão de alma, que ele nunca seria o mesmo. Lucas que cancelou nosso plano de assistir ao jogo final do campeonato porque apareceu um encontro. Lucas que esqueceu meu aniversário 3 anos seguidos. Lucas que só me procurava quando precisava de algo. As primeiras semanas foram as piores. Não pela encenação em si, mas por ter que assistir aquilo tudo e não poder gritar a verdade. Cada post choroso, cada mensagem dramática, cada demonstração pública de luto parecia tão falsa agora que eu via de fora. Era como se minha morte fosse um evento social, uma oportunidade para as pessoas mostrarem o quão sensíveis e conectadas elas eram. Mas eu tinha comprometido 2 anos nisso. 2 anos para ver o que aconteceria quando a poeira baixasse, quando as câmeras se desligassem, quando ninguém mais estivesse olhando. Será que continuariam me lembrando? Visitariam minha memória sem público? Será que minha ausência deixaria um buraco real ou apenas temporário? Estabeleci uma rotina no meu novo esconderijo. Acordava cedo, trabalhava remotamente como freelancer usando um nome falso, desenhando logotipos e identidades visuais para pequenas empresas.
A ironia de criar identidades falsas para outros enquanto eu próprio tinha uma não passou despercebida. Mantinha minha aparência completamente diferente, deixei a barba crescer pela primeira vez na vida, cortei o cabelo bem curto, comecei a usar óculos mesmo sem precisar. Ganhei uns 10 quilos de propósito. Minha própria mãe passaria por mim na rua sem me reconhecer. Depois do trabalho, eu gastava horas monitorando as redes sociais de todos. Eu tinha criado perfis falsos para poder ver tudo sem ser detectado. E foi nesses momentos solitários, olhando a vida das pessoas continuarem sem mim, que eu aprendi as verdades mais dolorosas sobre relacionamentos humanos. 3 meses após minha morte, Amanda começou a namorar. O cara era meu colega de trabalho. Eles tinham se conhecido no meu funeral. Meu funeral. Ela postou uma foto deles com a legenda: às vezes a vida nos surpreende nos lugares mais inesperados, grata por ter encontrado luz na escuridão. Os comentários variavam entre apoio caloroso e alguns criticando ela por seguir em frente tão rápido. Ela respondeu a um deles dizendo: Daniel iria querer que eu fosse feliz, ele sempre colocou minha felicidade em primeiro lugar. E sabe o que mais me destruiu? Ela estava certa. Eu sempre coloquei a felicidade dela antes da minha. Eu cancelava planos, gastava dinheiro que não tinha em presentes caros, deixava ela decidir tudo. Eu pensei que estava sendo um bom namorado, mas na verdade eu estava sendo um capacho. E ela nunca amou Daniel, ela amou a conveniência de ter alguém que nunca dizia não. Observei eles começarem a vida juntos. Viagens que ela sempre disse que não tinha dinheiro para fazer comigo. Restaurantes que ela achava muito caros quando eu sugeria. Atividades que ela chamava de bobas quando eu propunha. Tudo isso ela estava fazendo com ele, apenas 3 meses depois da minha morte. E parte de mim entendeu que eu nunca fui o problema, eu só estava com a pessoa errada. Mas a maior parte de mim sentiu uma dor tão profunda que algumas noites eu não conseguia nem respirar direito. Meu irmão usou o dinheiro da vaquinha para comprar um carro novo. Sim, você leu certo. O dinheiro que pessoas bondosas doaram pensando que seria para um funeral, ele usou para comprar um puto carro novo e postou fotos orgulhoso nas redes sociais. Quando alguém perguntou sobre o funeral, ele disse que a família decidiu fazer algo simples e íntimo, economizando recursos. A hipocrisia era tão absurda que eu ri sozinho no meu apartamento vazio. Um riso amargo, daqueles que doem. 6 meses depois, minha mãe parou de postar sobre mim. Só assim, de um dia para o outro. Eu fui de posts diários para nada. Eu entendo o luto, eu entendo seguir em frente, mas a velocidade com que eu fui apagado da narrativa dela foi assustadora. Ela começou a postar sobre aulas de yoga, viagens com amigas, receitas novas. Como se eu nunca tivesse existido. Como se 35 anos de história pudessem ser arquivados como uma pasta antiga no computador. Lucas foi o que mais me machucou. Não pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez. Ele simplesmente continuou vivendo exatamente a mesma vida. Mesmas festas, mesmos amigos, mesmas reclamações. Ele postou sobre a tatuagem da minha morte mais umas 3 vezes, sempre quando estava em bar com os amigos, sempre tarde da noite, sempre embriagado. A tatuagem se tornou uma peça de conversa, um badge de pessoa profunda e sensível. Mas ele nunca, nenhuma vez, postou uma memória específica nossa. Nenhuma história, nenhum momento compartilhado. É como se nossa amizade de 15 anos fosse tão genérica que não havia nada específico para lembrar. Enquanto isso eu estava vivendo em um apartamento de 40 metros quadrados, trabalhando sob um nome falso, sem falar com ninguém de verdade, completamente isolado. Eu tinha vizinhos que me cumprimentavam, mas ninguém sabia nada sobre mim. Eu comprava comida sempre nos mesmos lugares, criando uma rotina segura. Ia ao mesmo café toda manhã, sentava no mesmo canto, lia jornal de papel como um senhor de 60 anos. Ninguém prestava atenção em mim, e essa invisibilidade era simultaneamente libertadora e devastadora. Mas algo interessante começou a acontecer lá pelo 8º ou 9º mês. Eu comecei a me conhecer. Pela primeira vez na vida eu não estava definindo minha existência pelo que eu podia fazer pelos outros. Eu não era o filho disponível, o irmão banco, o namorado conveniente, o amigo salvador. Eu era só Daniel. E eu não tinha ideia de quem Daniel era. Comecei a experimentar coisas. Percebi que eu adorava cozinhar, algo que nunca tive tempo para fazer porque estava sempre resolvendo problemas alheios. Descobri que tinha talento para pintura, comprei telas e tintas e passei horas criando coisas só porque eu queria, não porque alguém pediu ou porque teria utilidade. Li 42 livros no primeiro ano, a maioria ficção científica e filosofia.
Eu não sabia que gostava dessas coisas. Amanda sempre escolhia nossos filmes e livros, e eu sempre aceitava. Aprendi italiano usando aplicativos, só porque eu podia. Comecei a correr de madrugada, quando as ruas estavam vazias. Escrevi poemas horríveis que ninguém nunca leria. Tive conversas profundas com o dono do café, um senhor português de 68 anos chamado Antônio, que não tinha ideia de quem eu era, mas que se tornou algo parecido com um amigo. Antônio era interessante porque ele nunca pedia nada. A gente só conversava. Sobre futebol, sobre política, sobre a vida, sobre nada. E nessas conversas eu percebi o que tinha faltado em todos os meus relacionamentos anteriores, em reciprocidade genuína. Antônio perguntava como eu estava e realmente queria saber. E quando ele falava dos problemas dele, eu escutava porque eu queria, não porque eu me sentia obrigado. Era tão simples e tão revolucionário. Mas a experiência não era só sobre autodescoberta. Eu continuava monitorando minha antiga vida, e as coisas só pioravam. No meu aniversário de 36 anos, que teria sido 4 meses após minha morte, exatamente 0 pessoas postaram algo. Nem minha mãe, nem Amanda, nem Lucas, ninguém. Eu fui completamente esquecido. Um ano antes dezenas de pessoas tinham postado mensagens, aparecido na minha casa com bolo, me ligado. Mas essas pessoas não estavam celebrando Daniel, estavam celebrando a oportunidade de parecerem bons amigos em público. Comecei a ver meus antigos conhecidos encontrando uns aos outros e nunca mencionando meu nome. Lucas saiu com meu primo 4 vezes em 2 meses, sempre postando fotos, sempre se divertindo. Eu costumava ser a ponte entre eles. Mas percebi que eles não precisavam de mim, eles usavam minha conexão enquanto era conveniente. A Amanda se casou. 18 meses após minha morte, ela casou com aquele cara. A cerimônia foi linda, vi todas as fotos no Instagram dela. Vestido de 15 mil reais, festa para 200 convidados, lua de mel em Maldivas. Lembrei de quando falávamos sobre casamento e ela sempre dizia que queria algo simples, que casamento caro era bobagem, que o importante era o amor. Mas mentiras que eu engoli porque queria acreditar. O que me perturbou não foi o fato dela ter seguido em frente. É saudável seguir em frente. O que me perturbou foi a velocidade e a facilidade. 18 meses. Em 18 meses ela conheceu alguém, se apaixonou, noivou, planejou um casamento elaborado e casou. E eu passei 3 anos com ela sendo tratado como uma opção, nunca uma prioridade. A matemática doía. Meu irmão teve um filho. Quando vi a foto do bebê no hospital, eu chorei pela primeira vez desde que fingi minha morte. Chorei porque eu deveria estar lá. Chorei porque em um universo diferente eu seria o tio, eu estaria segurando aquele bebê, eu estaria presente. Mas também chorei porque percebi que ele nunca me procurou para falar sobre ser pai, sobre os medos dele, sobre os sonhos dele. Eu era um banco, não um confidente. E agora ele tinha um filho que nunca saberia que eu existi. Conforme o segundo ano avançava, algo mudou em mim. A raiva começou a se transformar em aceitação e depois em algo parecido com gratidão. Eu percebi que aquelas pessoas não eram mais, elas eram humanas. Elas faziam o que a maioria das pessoas faz e aceitam o que é oferecido sem questionar muito. Eu ofereci ser a solução para todos os problemas delas, e elas aceitaram. Eu nunca estabeleci limites, nunca disse não, nunca pedi nada em troca. Como elas poderiam saber que eu estava me destruindo por dentro se eu sempre sorria e dizia que estava tudo bem? Mas a parte mais importante da minha revelação foi perceber minha própria responsabilidade. Eu escolhi ser aquela pessoa. Ninguém me forçou. Eu escolhi emprestar dinheiro que não tinha. Eu escolhi cancelar meus planos. Eu escolhi colocar todos antes de mim. E eu fiz isso não porque eu era generoso ou bonzinho, mas porque eu tinha medo. Medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, medo de ficar sozinho. Então eu comprei a presença das pessoas sendo indispensável. Mas você não pode comprar amor verdadeiro com utilidade, só pode comprar dependência. E dependência não é amor. Faltando 3 meses para completar 2 anos, eu comecei a planejar minha ressurreição. Sim, eu ia voltar. Não porque eu queria aquela vida de volta, mas porque eu percebi que continuar morto seria ainda mais covarde do que fingir a morte tinha sido. Eu precisava enfrentar as consequências das minhas ações, por mais dolorosas que fossem. E mais importante, eu tinha finalmente me tornado alguém que podia ter relacionamentos saudáveis, mas para isso eu precisava limpar a bagunça que deixei para trás. A história que eu inventei foi cuidadosamente construída.
eu seria encontrado em uma comunidade remota no interior, sofrendo de amnésia causada por traumatismo craniano da queda. Uma família simples me acolheu, me cuidou, mas sem acesso a recursos médicos adequados, minha recuperação foi lenta. Eventualmente, fragmentos de memória começaram a voltar, até que eu finalmente lembrei quem eu era e pedi para entrar em contato com as autoridades. Era absurdo? Sim. Mas não mais absurdo do que a história toda. Entrei em contato com a polícia da cidade onde eu supostamente morri. A confusão foi imediata. Tinham que verificar minhas digitais, fazer exames de DNA, confirmar minha identidade. O processo levou 2 semanas. 2 semanas de interrogatórios, avaliações médicas, psicológicas, entrevistas. Eu mantive minha história firme, adicionando detalhes vagos sobre os 2 anos, sempre culpando a amnésia por não lembrar de tudo. A notícia vazou antes mesmo de eu ter chance de falar com minha família. Estava em todos os jornais locais, um homem dado como morto há 2 anos reaparece vivo. Meu telefone antigo, que a polícia tinha devolvido para minha mãe, começou a receber centenas de mensagens assim que a notícia se espalhou. Mas eu não liguei para ninguém imediatamente. Eu precisava me preparar para o que vinha. Quando finalmente liguei para minha mãe, o silêncio do outro lado durou quase 10 segundos. Então ela gritou, chorou, riu, tudo ao mesmo tempo. Ela exigiu que eu fosse imediatamente para a casa dela. Eu disse que chegaria no dia seguinte, que precisava resolver algumas coisas com a polícia ainda. A verdade é que eu precisava de mais algumas horas sendo o novo Daniel antes de enfrentar o velho mundo. A reunião com minha família foi surreal. Minha mãe me abraçou por 5 minutos sem parar de chorar. Meu irmão estava lá com a esposa e o bebê. Primos, tios, todo mundo apareceu. Eles queriam detalhes, queriam saber tudo. Eu repeti minha história sobre a queda, a perda de memória, a família que me ajudou. Minha mãe perguntou 1000 vezes se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Mas mesmo ali, no meio daquele drama emocional, eu conseguia ver a diferença. Eu não era mais a mesma pessoa que saiu. E eles percebiam isso, mesmo sem entender o porquê. Meu irmão foi o primeiro a mencionar dinheiro. Ainda no primeiro dia, ele perguntou se eu ia poder ajudar ele com umas contas porque a chegada do bebê tinha complicado as finanças dele. Eu olhei para ele, para aquele homem que arrecadou 17 mil reais em cima da minha morte e comprou um carro, e disse não. Simples assim. Não posso agora, estou reconstruindo minha vida. A cara de choque dele foi quase cômica. Ele não esperava isso, ninguém esperava. A Amanda me ligou 2 dias depois que voltei. Ela queria me ver, precisava falar comigo. Eu aceitei encontrar em um café neutro. Quando a vi, a primeira coisa que notei foi que ela estava diferente. Mais magra, cabelo diferente, roupas que eu nunca tinha visto ela usar. Ela chorou quando me viu, me abraçou, disse que era um milagre. Mas quando sentamos e conversamos, a distância entre nós era palpável. Ela mencionou que estava casada agora, que tinha seguido em frente porque todos achavam que eu estava morto. Eu disse que entendia perfeitamente e que ficava feliz por ela. A confusão no rosto dela foi clara. Ela esperava o quê? Drama? Ciúmes? Eu pedindo ela de volta. O velho Daniel faria isso. O novo Daniel simplesmente desejou felicidades e pagou meu café. Antes de ir embora, ela perguntou se a gente podia continuar amigos. Eu sorri e disse, Amanda, a gente nunca foi amigos. A gente tinha uma transação comercial onde eu fornecia suporte emocional e financeiro e você fornecia a companhia. Agora que eu não forneço mais nada, não há mais transação. Coi disse. Lucas foi o mais difícil. Ele apareceu na minha casa sem avisar, me abraçou forte e chorou. Chorou de verdade, não aquele choro performático das redes sociais. Ele disse que nunca se perdoou por não ter ido comigo naquela trilha, que se ele tivesse ido eu não teria caído, que ele me perdeu por causa da sua própria preguiça. E naquele momento eu vi algo que não tinha visto antes, em culpa genuína. Lucas tinha carregado isso por 2 anos. Nós conversamos por horas naquele dia. Conversa de verdade, não o tipo superficial que a gente sempre teve. Eu contei sobre minha jornada de autodescoberta, obviamente omitindo a parte onde tudo foi proposital. Ele contou sobre como minha morte mudou ele, como ele percebeu que levava as pessoas como garantidas, como ele estava tentando ser melhor. E eu acreditei nele porque eu vi a mudança nos olhos dele. Lucas era a única pessoa que eu estava considerando manter na minha vida. Não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi honesto sobre não ter sido perfeito.
E quando eu estabeleci novos limites, quando eu disse não para alguns pedidos dele nas semanas seguintes, ele aceitou sem drama. Ele estava aprendendo também. Meu retorno virou notícia nacional por alguns dias. Eu fiz 2 entrevistas para canais de TV contando minha história de sobrevivência e recuperação. Virei uma espécie de celebridade local temporária. Pessoas que nunca tinham falado comigo apareceram querendo tirar fotos, pedindo amizade nas redes sociais. Era tão falso e transparente que chegava a ser engraçado. Eu declinei tudo educadamente. O mais interessante foi o que aconteceu no trabalho. Tecnicamente eu estava morto, então obviamente tinha sido desligado. Mas com meu retorno, a empresa ofereceu minha posição de volta. Eu recusei. Pedi demissão oficialmente e usei o FGTS e outras verbas rescisórias que tinham sido retidas para começar meu próprio negócio de design. Algo pequeno, controlável, que me permitisse trabalhar nos meus termos. 6 meses após meu retorno, eu me mudei para outra cidade. Não muito longe, mas longe o suficiente para ter um recomeço real. Mantive contato distante com minha mãe, ligações semanais, visitas mensais. Com meu irmão, contato mínimo. Com Amanda, nenhum. Lucas visitou algumas vezes e nossa amizade lentamente se reconstruiu em bases mais saudáveis, mas nunca seria o que foi. E eu estava bem com isso. Conheci pessoas novas. Fiz amigos de verdade, do tipo que ligam só para falar besteira, que oferecem ajuda sem eu pedir, que lembram de detalhes pequenos sobre mim. Comecei a namorar uma mulher chamada Sofia que eu conheci em uma aula de cerâmica. Ela não sabe nada sobre minha morte falsa e provavelmente nunca saberá. Nossa relação é construída em honestidade, limites claros e reciprocidade real. É tão diferente do que eu tinha com Amanda que às vezes parece que estou aprendendo a namorar pela primeira vez. Mas a pergunta que todos fazem quando eu conto essa história é: valeu a pena? 2 anos da sua vida, dor para tantas pessoas, todo esse teatro elaborado, valeu a pena? E minha resposta é complicada. Eticamente, moralmente, o que eu fiz foi horrível. Eu causei sofrimento real para pessoas que, apesar de tudo, não mereciam aquilo. Minha mãe envelheceu anos naquele período. Alguns amigos genuínos que eu tinha ficaram traumatizados. O impacto na comunidade foi real. Mas pessoalmente, egoistamente, transformou minha vida. Eu era um homem de 35 anos sem identidade própria, sem limites, sem autoestima, caminhando para um colapso inevitável. Eu provavelmente teria me matado de verdade eventualmente, de forma lenta através de depressão e autossabotagem. Aqueles 2 anos, por mais dolorosos que foram, me salvaram. Me forçaram a confrontar verdades que eu estava evitando há décadas. Me deram ferramentas para construir uma vida que realmente vale a pena viver. Eu faria de novo? Não. Absolutamente não. Agora eu sei que existem formas menos destrutivas de aprender essas lições. Terapia, por exemplo. Estabelecer limites gradualmente. Ter conversas honestas. Mas na época eu não conseguia ver outras opções porque estava tão perdido em ser quem todos precisavam que eu fosse que esqueci completamente de descobrir quem eu queria ser. Hoje, 3 anos após meu retorno e 5 anos após minha morte falsa, eu tenho uma vida que mal reconheço. Acordo de manhã e tomo decisões baseadas no que eu quero, não no que outros esperam. Digo não sem sentir culpa esmagadora. Peço ajuda quando preciso. Expresso meus sentimentos e opiniões mesmo quando eles não são populares. Escolho estar com pessoas porque eu genuinamente aprecio a companhia delas, não porque me sinto obrigado. São coisas básicas que a maioria das pessoas aprende na adolescência, mas que eu só aprendi fingindo estar morto. A ironia final de toda essa história é que eu precisei morrer para finalmente começar a viver. E isso é simultaneamente a coisa mais triste e mais esperançosa que posso dizer. Triste porque mostra o quão perdido eu estava. Esperançosa porque mostra que mudança radical é possível, mesmo quando parece impossível. Tem dias que a culpa me consome. Eu penso na minha mãe descobrindo que eu tinha morrido, nos gritos dela ao telefone com a polícia, nas noites que ela passou sem dormir. Penso nos amigos reais que eu tinha, aqueles poucos que realmente se importavam, e na dor genuína que causei a eles. Penso na Sofia e em como nosso relacionamento é construído sobre uma mentira de omissão gigantesca. Nesses dias eu questiono tudo. Mas tem outros dias onde eu olho no espelho e vejo alguém que eu respeito. Alguém com limites saudáveis, relações equilibradas, propósito próprio. Alguém que não está mais se afogando tentando salvar todo mundo ao redor.
Alguém que entende que você não pode amar outros verdadeiramente se não aprender a amar e respeitar a si mesmo primeiro. E nesses dias eu aceito que o caminho foi torto, antiético e doloroso, mas me trouxe a um lugar onde eu finalmente posso respirar. Há algumas semanas eu estava no café do Antônio, aquele senhor português que se tornou meu amigo sem saber minha história toda. Ele me perguntou algo que ninguém nunca tinha perguntado antes: Daniel, quem você seria se ninguém estivesse olhando? Se não houvesse consequências, expectativas, julgamentos, quem você escolheria ser? E eu percebi que pela primeira vez na minha vida eu realmente sabia a resposta. Não uma resposta baseada em agradar outros ou em evitar conflitos, mas uma resposta genuína vinda de dentro de mim. Eu seria exatamente quem eu sou agora. Imperfeito, ainda aprendendo, ainda cometendo erros, mas fundamentalmente honesto comigo mesmo. Eu seria alguém que escolhe suas batalhas, que diz sim quando realmente quer e não quando se sente pressionado. Eu seria alguém que valoriza poucas conexões profundas ao invés de centenas de conexões superficiais. Eu seria alguém que entende que amor verdadeiro não precisa de provas constantes ou sacrifícios grandiosos, mas se manifesta em respeito mútuo, reciprocidade e aceitação genuína. A página de memorial no Facebook que minha mãe criou ainda existe. Ela nunca deletou. Às vezes eu entro lá e leio os comentários antigos. É uma cápsula do tempo mostrando quem eu era na percepção dos outros. E a distância entre aquele Daniel e esse Daniel é tão grande que parecem pessoas diferentes. Em muitos sentidos, são. Aquele Daniel morreu naquele penhasco. Não fisicamente, mas simbolicamente. E o Daniel que voltou era uma versão renascida, reconstruída, reimaginada. Meu irmão nunca pagou os 17 mil reais de volta para as pessoas que doaram. Eventualmente a história vazou e ele sofreu backlash social considerável. Algumas pessoas processaram, outras apenas o cancelaram publicamente. Ele me culpa por isso de formas indiretas, dizendo que se eu não tivesse desaparecido nada disso teria acontecido. E tecnicamente ele está certo. Mas também é verdade que ele escolheu fraudar pessoas bondosas. Minhas ações criaram a oportunidade, mas foram as escolhas dele que causaram o dano. Mesmo assim, carrego parte dessa culpa. Amanda se divorciou 2 anos após o casamento. Vi no Instagram dela. Não entrei em contato e ela não entrou em contato comigo. Mas Sofia, que não sabe da história toda, comentou uma vez que viu uma mulher chorando em um café falando sobre como ela sempre escolhe os caras errados, como ela busca homens que resolvam sua vida. Sofia não sabia que estava falando da minha ex. Mas me fez perceber que os padrões de Amanda continuam, e provavelmente continuarão até ela fazer o mesmo trabalho interno que eu fui forçado a fazer. Lucas está noivo. Ele me contou pessoalmente antes de anunciar publicamente, o que foi um sinal de respeito que apreciei. A noiva dele parece ótima, equilibrada, madura. Ele diz que eu o inspirei a querer ser melhor, e embora isso me aqueça o coração, também me lembra do custo daquela inspiração. Vou ser padrinho no casamento. Parte de mim ainda acha irônico considerando tudo, mas outra parte está genuinamente feliz por ele. A comunidade remota onde supostamente passei 2 anos não existe. Óbvio, porque eu inventei tudo. Mas eu dou mensalmente para uma organização que ajuda pessoas com traumatismo craniano e amnésia. É minha forma patética de tentar equilibrar o karma do universo. Não apaga a mentira, mas pelo menos coloca algo de bom no mundo usando a mesma narrativa que causou tanto mal. Tem momentos onde eu quero confessar tudo. Especialmente para Sofia. Ela merece saber com quem está construindo uma vida. Mas toda vez que chego perto de contar, eu me pergunto, em qual seria o propósito? Aliviar minha consciência às custas da paz mental dela? Criar drama e dor onde agora existe harmonia? Isso seria honestidade ou seria egoísmo disfarçado de virtude? Eu ainda não sei a resposta. Meu terapeuta, sim, eu finalmente comecei terapia, diz que é uma decisão que só eu posso tomar quando estiver pronto. Se é que algum dia estarei. O negócio de design está indo bem. Nada espetacular, mas sustentável. Tenho 5 clientes fixos e trabalho em projetos que me interessam genuinamente. Não fico rico, mas pago minhas contas e ainda sobra para viver confortavelmente. Mais importante, eu controlo meu tempo. Posso tirar uma tarde de folga para ler no parque. Posso viajar quando quero. Posso dizer não para projetos que não me servem. Essa liberdade não tem preço. Recentemente comecei a escrever sobre minha experiência. Não para publicar, pelo menos não ainda. Mas para processar, para entender, para documentar. Talvez um dia,
Quando todos os envolvidos já não estiverem por perto ou quando as feridas estiverem menos frescas, eu transforme isso em algo que possa ajudar outros. Outras pessoas presas em ciclos de codependência, outros people pleasers se destruindo aos poucos, outros que precisam de um choque brutal de realidade mas esperançosamente podem conseguir isso de formas menos extremas. Uma das coisas mais perturbadoras que aprendi é que a maioria das pessoas não está conscientemente usando você. Elas genuinamente não percebem a dinâmica desbalanceada porque você nunca comunicou seus limites. Você sorri enquanto sangra internamente, e elas assumem que está tudo bem. Não é malícia na maioria dos casos, é ignorância. E você contribui para essa ignorância toda vez que diz que está tudo bem quando não está, toda vez que ajuda quando na verdade quer dizer não, toda vez que prioriza a paz superficial sobre sua verdade interna. Minha mãe e eu temos um relacionamento melhor agora do que tínhamos antes. Paradoxalmente, criar distância física e emocional nos aproximou. Nossas conversas semanais são mais substanciais que os contatos diários anteriores porque não são mais transacionais. Ela aprendeu a não me pedir favores constantemente e eu aprendi a oferecer ajuda quando genuinamente posso e quero. É baseado em escolha mútua agora, não em obrigação e expectativa. Ela nunca saberá que eu fingi minha morte de propósito. Essa é uma informação que levaria para o túmulo comigo no futuro. Algumas verdades causariam destruição sem trazer nada construtivo em troca. Mas eu carrego o peso de saber, de ver ela às vezes olhar para mim com aquela gratidão de ter me recuperado contra todas as probabilidades, e saber que tudo foi uma manipulação elaborada. É um peso que aceito como consequência das minhas ações. Às vezes encontro pessoas do meu passado. Na rua, em eventos, em lugares aleatórios. As reações variam. Alguns ficam claramente desconfortáveis, não sabendo o que dizer. Outros agem como se nada tivesse acontecido. Poucos, muito poucos, realmente perguntam como estou e escutam a resposta. Esses poucos são os que eu mantenho por perto. Os outros deixo irem embora sem esforço para manter contato. Aprendi que nem toda conexão precisa ser mantida, e que não faz de você uma pessoa ruim deixar relacionamentos morrerem naturalmente. Ano passado, no aniversário da minha suposta morte, eu voltei àquele parque nacional. Fui até o penhasco onde deixei minha mochila. O lugar estava exatamente como eu lembrava, indiferente ao drama humano que se desenrolou ali. Sentei na beira, com cuidado dessa vez, e fiquei ali por horas só pensando. Pensei no Daniel que chegou ali 5 anos atrás, desesperado e perdido. Pensei no Daniel que desceu aquela montanha com um plano insano. E pensei no Daniel que estava sentado ali agora, transformado mas marcado pela experiência. Chorei naquele penhasco. Chorei pelo tempo perdido, pelas pessoas que machuquei, pelas relações que destruí, pela inocência que perdi. Mas também chorei de gratidão por estar vivo, por ter encontrado um caminho mesmo que torto, por ter finalmente aprendido a me colocar em primeiro lugar sem me tornar egoísta no processo. Foram lágrimas de luto e celebração simultaneamente. Uma coisa que ninguém te conta sobre fazer algo tão extremo é que você nunca volta a ser totalmente normal. Sempre há uma parte de você que está observando, analisando, questionando a autenticidade das interações. Eu desenvolvi uma hipervigilância em relação a dinâmicas de relacionamento que às vezes é exaustiva. Avalio constantemente se estou caindo em velhos padrões, se estou sendo autêntico ou performático, se estou dando porque quero ou porque me sinto obrigado. É como ter um analista interno trabalhando 24 horas. Útil, mas cansativo. Sofia percebe às vezes. Ela diz que eu pareço distante em certos momentos, como se estivesse em minha cabeça demais. Ela está certa. Mas eu estou aprendendo a equilibrar, a estar presente mesmo com toda essa bagagem interna. É um trabalho em andamento, como tudo na minha vida agora. Curiosamente, minha capacidade de empatia não diminuiu com tudo isso. Se algo, aumentou. Mas agora é uma empatia com limites, com discernimento. Eu consigo me colocar no lugar do outro sem me perder no processo. Consigo ajudar sem me sacrificar. Consigo dizer não enquanto ainda me importo. Essas são habilidades que deveriam ensinar na escola, mas que a maioria de nós precisa aprender da forma mais difícil. Tem um grupo de apoio online para codependentes que eu frequento anonimamente. Nunca conto minha história completa lá, seria muito identificável. Mas compartilho lições, ofereço suporte, leio histórias de outros. É reconfortante saber que não estou sozinho nessa luta, que milhares de pessoas ao redor do mundo estão aprendendo as mesmas lições sobre limites, autovalorização e amor próprio. Alguns através de terapia, alguns através de crises, alguns através de despertar gradual. Cada caminho é válido.
O que eu diria para alguém que está considerando algo tão drástico? Não faça. Sério, não faça. O custo emocional, ético e psicológico não vale a pena. Existem formas melhores. Procure terapia. Leia livros sobre codependência e limites. Comece pequeno, dizendo não para coisas menores e construindo a partir daí. Pratique autoconhecimento através de journaling, meditação ou qualquer método que funcione para você. Tenha conversas difíceis com as pessoas ao seu redor sobre suas necessidades e limites. Será desconfortável, algumas pessoas vão reagir mal, mas é infinitamente melhor do que desaparecer e causar trauma coletivo. Mas se você já está no lugar onde eu estava, onde tudo parece impossível e você não vê saída, por favor procure ajuda profissional antes de tomar qualquer decisão drástica. Ligue para linhas de apoio, vá para emergências psiquiátricas, fale com alguém de confiança. Seu cérebro pode estar te enganando sobre a falta de opções quando na verdade existem caminhos que você simplesmente não consegue ver naquele momento. 5 anos depois, eu ainda estou processando tudo. Duvido que algum dia termine de processar completamente. Essa experiência está tecida em quem eu sou agora de formas que nunca poderei desfazer totalmente. E talvez não devesse. Talvez essas cicatrizes sejam necessárias para me manter alerta, para me lembrar de nunca voltar a ser aquele Daniel que se perdia em servir outros. Ano que vem Sofia e eu estamos planejando nos mudar juntos. É um passo grande considerando tudo. Parte de mim está aterrorizada de repetir velhos padrões em um novo relacionamento. Mas outra parte, a parte que cresceu e evoluiu, está genuinamente empolgada. Pela primeira vez eu entro em um marco de relacionamento sério sendo uma pessoa completa, não uma metade procurando completude em outra pessoa. Às vezes imagino o que teria acontecido se eu não tivesse fingido minha morte. Provavelmente teria continuado naquele ciclo destrutivo até um colapso inevitável. Talvez tivesse me casado com Amanda em um relacionamento fadado ao fracasso. Continuaria emprestando dinheiro para meu irmão até estar falido. Manteria amizades superficiais baseadas em utilidade. Trabalharia em um emprego que não me satisfazia só pela segurança. Viveria uma vida inteira sem nunca realmente me conhecer. É um pensamento sombrio. Mas também imagino cenários alternativos onde eu buscava ajuda mais cedo, onde tinha coragem de estabelecer limites gradualmente, onde a transformação acontecia sem todo o drama. Esses cenários são reconfortantes de imaginar, mas também inúteis. Não dá para voltar e escolher diferentes. Só dá para seguir em frente com as consequências das escolhas que fiz. A história de sobrevivência que contei publicamente eventualmente foi questionada por alguns. Detalhes médicos não batiam perfeitamente, a probabilidade era baixa, havia inconsistências pequenas. Mas nunca houve investigação formal porque no final das contas, qual seria o crime? Eu não defraudei seguros, não coletei benefícios indevidos, não causei perdas financeiras diretas a ninguém além de custos de busca que seriam impossíveis de calcular ou cobrar. Então eventualmente as especulações morreram e a vida seguiu. Mas eu sei a verdade. E vivo com ela todos os dias. Acordo com ela, durmo com ela, a carrego em tudo que faço. É minha cruz invisível, meu segredo que molda tudo mais que ninguém pode ver. E, curiosamente, aprendi a fazer paz com isso. Não orgulho, paz. Aceitação de que foi o que foi, que não posso mudar, que só posso tentar ser melhor daqui em diante. Se há uma lição universal nessa bagunça toda é esta: você não precisa morrer para renascer. Você não precisa destruir tudo para reconstruir melhor. Mudança radical é possível dentro da continuidade da vida. Mas requer coragem. Coragem para olhar no espelho e admitir que você está perdido. Coragem para pedir ajuda. Coragem para decepcionar pessoas estabelecendo limites. Coragem para priorizar seu bem-estar mesmo quando outros te chamam de egoísta. Coragem para escolher a verdade desconfortável sobre a paz falsa. E talvez, só talvez, minha história possa servir como um aviso extremo do que acontece quando você adia esse trabalho por tempo demais. Quando você reprime, ignora, empurra com a barriga, até que a pressão interna se torna insuportável e você explode de formas imprevisíveis. Não seja eu. Seja alguém que enfrenta os problemas antes deles se tornarem monstros. Então sim, eu fingi minha morte por 2 anos para descobrir quem me amava de verdade. E a resposta foi brutal e libertadora ao mesmo tempo. Descobri que a maioria das pessoas me via como útil, mas não insubstituível. Descobri que relacionamentos baseados em transação evaporam quando a utilidade acaba. Descobri que minha família me amava mais de uma forma imperfeita e condicional.
Descobri que meu valor próprio não pode depender da validação externa. E mais importante, descobri que a pessoa mais importante que precisava me amar era eu mesmo, e que essa era uma lição que só poderia aprender olhando de fora para dentro. Valeu a pena? Essa pergunta ainda me assombra. Causou dor? Absolutamente. Mudou vidas irreversivelmente? Sim. Incluindo a minha. Foi ético? Não. Foi necessário? Para mim naquele momento pareceu que sim, mas provavelmente não. Foi transformador? Inquestionavelmente. Faria diferente se pudesse voltar? Todo dia penso que sim, mas honestamente não sei se teria força para escolher o caminho mais difícil de crescimento gradual e honesto. O que sei é que hoje acordo sendo alguém que respeito. Que tem limites claros. Que escolhe suas batalhas. Que ama conscientemente, não desesperadamente. Que se coloca em primeiro lugar sem culpa. Que entende que você não pode salvar ninguém se está se afogando. Que sabe dizer não é um ato de amor próprio, não egoísmo. Que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que a autenticidade vale mais que a aprovação. E no final, enquanto escrevo tudo isso em um café em uma tarde de domingo, com Sofia sentada do outro lado da mesa lendo um livro e ocasionalmente me dando um sorriso, eu percebo que apesar de todo o caos, toda a dor, todo o peso da mentira que carrego, eu finalmente estou vivendo uma vida que é minha. Não a vida que minha mãe queria para mim, não a vida que meus amigos esperavam, não a vida que a sociedade aprova. Minha vida. Autêntica, imperfeita, complicada, mas genuinamente minha. E talvez essa seja a única resposta que importa quando pergunto se valeu a pena. Eu finalmente tenho uma vida que escolhi, não uma vida que aceitei por default. E por mais torto que tenha sido o caminho para chegar aqui, estou grato por estar aqui. Vivo, real, presente. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos e limites, se te inspirou a fazer mudanças necessárias na sua vida, mesmo que pequenas, então talvez algum bem tenha saído de toda essa bagunça. E se você está passando por algo similar, se sente invisível na sua própria vida, se está se perdendo em servir outros, por favor aprenda com meus erros. Você não precisa fingir sua morte para começar a viver de verdade. Você só precisa ter a coragem de começar, um pequeno limite de cada vez, um não de cada vez, uma escolha autêntica de cada vez. E se você gostou dessa história e quer mais conteúdo assim, reflexões honestas sobre vida, relacionamentos e crescimento pessoal, se inscreva no canal. Porque temos muito mais para explorar juntos sobre o que significa viver autenticamente em um mundo que constantemente te pressiona a ser outra coisa.